Então vamos dar início aqui ao nosso encontro. Pode falar, Denis, fica à vontade. Eu me considero privilegiado, professor, pois consegui ainda manter a primeira proposta e aceitação do estágio 1. Então, agora a nossa disciplina é estágio 2. Então, eu continuo na mesma escola que eu consegui fazer o primeiro estágio. É um estágio na área de artes com a professora, né, formada na disciplina de artes. É uma das únicas aqui no município de Valença. Então, eu tive esse privilégio e continuamos essa parceria, agora de uma maneira mais ainda incisiva na questão metodológica e de docência, né? Pois o nosso estágio agora não é mais de apenas observação, né? Como você já deixou claro aqui para nós, né? Que é importante, né? Que tenhamos dado esse primeiro passo em relação à docência. Então, fui privilegiado em já ter tido essa experiência. A professora, ela nos deu a oportunidade, deu a mim essa oportunidade de lecionar uma aula. E a minha aula eu escolhi fazer uma proposta de uma análise literal, né, musical. Então eu peguei essa questão até que você está trabalhando agora, né, nosso texto aí da trilha, sobre interdisciplinaridade. Então eu fiz uma abordagem entre a música, a literatura, a parte literal, digamos, né, e a parte histórica. Então foi escolhida uma canção do Olodum e chamada Protesto. E essa música aborda questões históricas, né? Questões raciais, questões sociais, questões políticas e questões ambientais. Então foi assim um grande baluarte de material, né? De conteúdo, uma grande fonte conteudística assim para poder evoluir, né, e aplicar uma proposta de aula. Então, a gente fez, eu e o colega Ramon, fizemos uma execução musical inicialmente, e posteriormente a gente fez uma leitura da letra e passamos a destrinchar os versos da música e fizemos no popular um bate-bola com os alunos, né? Discutimos qual era a temática da letra, por que o autor discutia de tal maneira essas questões tão influentes, né? Que a canção foi no começo dos anos 80 e porque até hoje ela continua tão influente. Então, foi recebido com grande êxito, assim, por grande maior parte dos alunos, né? Fizemos a experiência em três turmas distintas, né? De primeiro ano e de segundo, então deu também para a gente perceber as diferenças as reações, né? E até que nível essa aceitação era proposta, foi aceita, né? Também, de que forma eles se envolveram, né? Então a gente percebeu, assim, dissonâncias, né? Dentre essas turmas foi interessante por essa questão. E podemos ver também detalhes que ora funcionavam melhor com turma A, ora com turma B. Foi uma experiência para mim enriquecedora, né? E a abordagem também foi interessante, né? Assim, faltou aula, Foi né? uma aula Porque o só, assunto Denis? foi bem Foi uma aula só? rico. Foi Foi, uma aula professor, só? foi uma aula assim com conteúdo para duas, porque É. teve uma turma que a gente deu seguida e uma a gente deu uma aula só. Vocês dois trabalharam juntos? Sim, professor. Fizemos juntos, elaboramos o plano, elaboramos também, como a gente é da área da música, né? Fizemos a execução musical também, como início da aula. E depois entramos na parte metodológica, teórica, né, digamos, e reflexiva, que é a nossa intenção
principalmente a minha, foi trazer essa. Eu gosto de trabalhar a temática da história, né? Da questão social nas minhas propostas, assim. As primeiras Eu experiências que eu tive foi nessa ideia. entendi. Você tem outra formação? Não. Não, professor, a minha primeira formação, essa agora. É. E você, e Sim. deixa eu te fazer uma Eu sou pergunta. formado, eu tenho formado assim, em inglês, que faz bastante tempo que eu fiz, 4 anos e meio de inglês. Certo. E no mais, assim, eu gosto de ler, estudar, mas formação mesmo é a Mas você primeira. dá aula de inglês também, não? Não, não, Ah, não. tá. Só para E enriquecimento próprio Denis, mesmo. você gostou da experiência de dar essa aula? Sim, professor, gostei, viu? Teve também a parte assim que eu também esperava, já tinha comentado que foi aquela parte de perceber um distanciamento, horas muita conversa, é, perceber a falta de alinhamento em alguns momentos, né? Em uma turma mais que na outra. Então Certo. é justamente o que eu estava te falando, essa questão dos testes, né? Para mim foi importante por isso. E a gente percebeu, eu percebi também que Perfeito. algumas dinâmicas funcionavam melhor em grupo do que individualmente. Então foi bom para eu poder abrir esse leque assim de percepção, que realmente eu tinha muito pouco, né? Porque eu tive poucas experiências. A segunda, talvez, com sala de aula, Perfeito. nesse nível, né, de docência. Mas foi tudo, foi uma experiência muito boa, professor, muito proveitosa. Maravilha. Contente com isso. Eu perguntei para você se você gostou da experiência. Não é uma pergunta aleatória, não. Porque, na verdade, eu trabalho com docentes, colegas docentes há muito tempo. Né? Tem bastante tempo já de docência. E eu diria para você que, assim, pelo menos 70% dos colegas docentes, colegas, tanto professoras quanto professores, eu poderia dizer que 70% não gostam de estar em sala. Então, não é assim, não gostam mesmo, não gostam. Se pudessem, estariam fora, entendeu? Então, tem isso também. É, há uma diferença entre o professor e a professora que está em sala de aula e gosta de estar em sala de aula. Então, enfim, o nível de dedicação, o nível de enfrentamento de desafios, até o nível de estresse é outro. Né? Essa aula, sobretudo no ensino fundamental, é estressante pra caramba, mas quando a pessoa gosta, ela consegue, de alguma maneira, enfrentar isso com mais tranquilidade e até com menos estresse, vamos dizer assim. Mas é isso, é uma realidade nossa. A docência não é feita para muita gente, não. Mas tem muita gente que trabalha como docente, inclusive na universidade, Só. que se pudesse, Não estava. não Só estaria. complementando, professor, assim como eu estou nesse curso de licenciatura, e é uma das metas, a principal meta é essa, e assim é uma coisa muito nova para mim, então minhas percepções ainda são aquelas de quem se inicia, né, professor? Eu imagino, Claro, né, claro. para alguém que tem muitos anos realmente, e eu percebi que não é só flor, não, tem muito espinho também. Tem. Mas, né, eu te entendo totalmente, professor. E vejo também, estou vendo a partir de agora, né? Que você tem muitos anos de experiência, Tem, mas eu tenho visto bastante. assim, né? No Eu momento, já podia assim, estar está sendo aposentado. como, como aprendizado, está sendo rico para mim, porque ainda é uma novidade tudo, né? Maravilha, maravilha. Eu já podia estar aposentado, só não me aposentei ainda porque eu gosto do que eu faço. Então, continuo, vou Então continuar você até. está de parabéns, professor. Está no lugar certo, viu? Que bom. Tá bom. Claro. Então vamos lá. O Evandro está aí? Evandro? Oi, tô aqui, tá me escutando? Estou sim. Estamos. Vamos Pois é, lá. E aí, como está seu meu, estágio? Como é que no está meu sendo? estágio eu estou fazendo no CEP, aqui da cidade de Guanabi, estou acompanhando uma professora de artes e também estou acompanhando uma
oficina de música com o professor Ichigo Reis. Então, eu estou assim fazendo pequenas intervenções, falas de 1, 2 minutos, mas ainda nada concreto, igual o colega Denis, uma aula completa, sabe? Estou alinhando com os Certo. professores para, acho que na próxima semana vai ter algumas atividades, vai ter feira de empregos, por exemplo, mostrando o que que um professor faz, o que que um eletricista faz, o que que um enfermeiro faz nas próximas semanas. E eu sei que vai ter algumas atividades culturais também, tem alguns editais rolando, que é o FACE, tem editais de teatro, vai ter também a canção estudantil. Aí eu estou vendo com a professora de artes, que é a professora Daliane, para me encaixar em algum momento desse, para fazer uma apresentação musical, apresentar um pouquinho a questão da arte sonora, com esse viés assim. Está fluindo, graças a Deus, professor. O meu maior entrave foi em relação ao meu trabalho, porque, assim, eu tive alguns acordos, uns combinados, e chegou na hora H, teve que se desfazer muita coisa. Então era para mim já estar concluindo o estágio, eu ainda estou ainda no meio ainda. Eu acredito que até próximo São João, peço a Deus que eu conclua. Mas está fluindo, sabe? E assim como o colega Certo. Denis colocou, algumas incertezas acontecem com a gente, um friozinho na barriga. Então as turmas lá são de ensino médio, essa galera aí de 15, 16, 17 anos, cheia de energia. E são turmas grandes, de entre 38 a 40 alunos por sala de aula, muita conversinha, muita conversa paralela, mas que é normal também da juventude, sabe? Cheio de hormônio, muita energia. Mas tá devagarzinho, nós estamos engatilhando aí. Vejo com boas perspectivas, sim, sabe? E também procurar usar criatividade e inovação, porque eles estão muito centrados, atividade, livro, igual a professora de arte está com atividade de pintura, tentando fazer uma coisa diferente, tentando inovar, mas no grande geral eu percebo que falta isso, entendeu? A gente sai um pouquinho do nosso eixo, tentar trazer algo novo para prender a atenção deles. Aí, fugindo um pouco do tema, eu contei um caso que aconteceu no meu trabalho. Encontraram uma cobra lá, de 2 metros lá de tamanho. Aí, pronto, aí agora já chamei a atenção para mim, toda vez que chega me cumprimenta. E aí, professor, qual a novidade lá do seu trabalho e tal? Um assunto nada a ver, mas você vê que quando você traz algo fora, eles prestam atenção, eles já olham com você, ó, esse professor tem algo diferente, ó, essa pessoa tem algo diferenciado. Mas tá fluindo, sabe? Perfeito. Maravilha, mano. Bom ouvir isso, viu? Bom ouvir que a sua experiência está sendo proveitosa e agradável. Isso é muito importante. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Gabriel? Boa noite. Boa noite, Gabriel. Eu cheguei um pouquinho atrasado porque eu tinha esquecido que tinha remarcado para hoje. Imagina. Tá no horário, fica tranquilo. Aí, como é que está seu estágio? Eu tenho algumas dúvidas, porque eu tinha falado até com o Yuri Fica à a vontade. respeito, porque, na verdade, o professor fez uma cirurgia nos olhos, e aí ele me colocou para eu assumir. Aí eu perguntei a ela se podia, se não podia, essas questões. E outra questão é que, na verdade, a turma é à noite, é do EJA e do ProEJA. Só que tem a turma de logística e marketing, que tem outro, na verdade, ele leciona outra matéria, né? E aí, mesmo assim, eu estou acompanhando. Aí eu perguntei a ela se tinha alguma coisa, se podia ou não, sobre. Você está me perguntando então se tem problema ou não, é isso? Sim. Tá. Olha só, não tem problema. O problema teria se você não estivesse se sentindo em condições de assumir. Você conseguiu dar conta, você foi tranquilo para você? Como é que foi? Foi sim, foi tranquilo. Foi. Então, ó, deixa eu te contar. Quando eu fui fazer meu estágio, que eu fiz licenciatura e bacharel em geografia. Quando eu estava fazendo licenciatura e fui fazer o estágio, eu entrei na sala, a professora saiu em seguida.
e não voltou até que eu concluísse a minha carga horária. Então, eu não tive a presença de alguém, isso não está legal, isso não é legal. O ideal é que o professor esteja lá, supervisor, até para fazer uma avaliação sua, né? Mas eu acredito que você não vai ter esse problema que eu tive. Eu não tive a presença da supervisora em momento nenhum. Na verdade, eu só encontrei com ela no dia que eu cheguei para começar. E só encontrei depois que eu terminei. Então, não tem nenhum problema. Se você conseguiu tranquilamente assumir a turma e substituí-la, vamos dizer assim, né, ao longo desse tempo, não tem nenhum problema. Eu acho que é válido como uma experiência de docência mesmo, né, de você estar fazendo o que a gente chamava antes de... como é que é? Esqueci agora o nome que dava, mas era a fase que você dava aula mesmo, você tinha que dar aula, né? Sim. Não é só observar. Então, é a regência, você falar a gente chamava isso de regência antigamente, então você ia direto para a regência. Então, de qualquer maneira, é o estágio que mais ensina a gente, é exatamente você estar com a turma ali, você assumir, você tá conduzindo a aula. Essa é a experiência que nos ensina mais, né? A observação é interessante, mas o que mais nos ensina é exatamente a regência. Então, se você tem a oportunidade de fazer mais tempo, como eu disse, se você não estivesse se sentindo seguro, estivesse um pouco incomodado com isso e tal, aí seria problema, né? Aí o pessoal ia ter que resolver aí na escola. Mas se você assumiu, foi tranquilo, você gostou, foi bacana, como é que foi? Foi tranquilo, porque na verdade... Já retornou, não? Ele já retornou, o professor? Quem? Ele ficou de retornar, no caso, essa quinta, mas essa quinta é feriado, né? Essa semana agora. Na verdade, essa semana. Né? Que eu vou nas quartas e quintas. Aí ele ficou de retornar entre quarta ou quinta dessa semana. Só que feriado, aí, né? Sim, claro. Eu não sei. Se realmente. Aí eu vou entrar em contato com ele amanhã pela manhã para saber se ele vai retornar amanhã mesmo ou só semana que vem. Te respondendo, então, fique tranquilo, não tem problema nenhum. Tá bom? E sobre a questão, porque assim, ó, marketing, logística, é um projeto, né? Um projeto de reciclagem, na realidade. E ele aí me convidou também para eu participar. Tem alguma coisa? Ele é professor de quê mesmo? De artes. É licenciado em artes. Não tem problema nenhum. Se ele, como seu supervisor, ele está te chamando para participar de um projeto na escola, não importa do que seja o projeto, né? Tranquilo, fica à vontade, pode participar. Então pronto. Tá bom? A dúvida só era essa mesmo. Tranquilo. E outra questão, eu fiz o pedido de redução. O coordenador, ele me mandou um e-mail dizendo que estava aceito, mas ele não me mandou documento nenhum. Precisa? Na verdade, a única coisa que a gente vai colocar aqui depois, ele manda para a gente, é uma ata do colegiado, ou ele mesmo assina depois uma declaração, né? E manda para mim, sempre manda para mim, e também para que a gente possa colocar no drive de documentação de todos vocês. Então, isso daí, o pessoal lá do setor do estágio depois vai ter essa informação de todos e todas as discentes que têm a redução aprovada pelo colegiado. Então, no fundo, ou ele manda ato ou ele manda uma declaração listando quem teve a redução concedida pelo colegiado. Mas, no caso, é diretamente para você, né? Isso. Ou ele manda para mim e para o setor, o núcleo de estágio do Secult. É porque ele me respondeu e falou que o pedido estava atendido, né? Como se... Certo. Só ele deve mandar muito em breve essa lista e eu coloco na pasta depois, uma pasta geral, que tem as pastas de cada um no nome de vocês, mas tem fora dessas pastas tem a pasta geral que fica lá arquivado quem teve redução de carga. Então não se preocupa não, porque é tranquilo. Se ele falou que aprovou, então está aprovado. Você faz só os 50%. Foi 50%? 50%, eu faço parte do PIBID. PIBID, né? Tranquilo. Então, pode ficar sossegado que é só 34 horas. Tá ok. Então, a dúvida só era essa mesmo. Obrigado. Tá certo, Gabriel. Ana Carolina? De Ribeiro?
povo está aqui, tá assistindo duas aulas ao mesmo tempo. Né? Fala, Renato, pode falar então, já que você levantou a mão, a voz é sua, cara. Fica à vontade. Boa noite, Boa bem? noite, querido. Boa noite, tudo bem, e você? Beleza. Eu comecei, né? Comecei o Sim. estágio hoje. Finalmente, né, Renato? Finalmente, né? Eu vi que o senhor viu que não foi nenhuma enrolação da minha parte, não. Não, eu sei que não. Eu sei que não. Isso ficou claro. Uma questão burocrática, mas enfim, comecei hoje. Daí a professora é muito bacana, assim, a professora ela é da área de artes cênicas. Certo. E aí já abre esse leque para música também, né? E quando vem para artes cênicas a gente consegue interagir mais com a música, ainda mais profundamente, né? Não que as outras artes não interajam, mas as artes cênicas ela interage de um jeito mais rápido, assim. Ela aí já me contou também que ela fez alguns trabalhos ano passado, com copo, com ritmo, essas coisas assim. A gente até conversou de fazer algumas coisas já. Aí, coincidentemente, na aula de hoje, ela levou uma música Aquarela do Toquinho, que você já conhece, com certeza aí, quem não conhece, né? Quem Aí, não conhece? coincidentemente, ela já tinha levado essa música hoje para a sala de aula, para que os alunos se inspirassem e fizessem um desenho em cima dessa música lá na sala de aula. Então, assim, já rolou uma interação e aí eu sou muito fácil de interagir com os alunos, assim, eu tenho uma facilidade de interação. E você vai pegar quantas aulas, assim, durante a semana? Então, é de segunda a quinta que eu vou acompanhar ela, de 7 às 11 da manhã. E aí eu vou ver se eu consigo pegar pelo menos uma aula durante a semana, assim, poder pegar uma aula no 8º ano, Certo. ou uma aula no 9º ano, para poder a gente interagir, sabe? E aí hoje eu já conversei já na sala, eu já falei, olha, próxima semana, segunda, eu vou trazer o violão, vocês preparem essa música em casa, vão ouvindo a música durante a semana e na próxima segunda-feira a gente faz essa música juntos, como um coral e tal. Já propus isso na sala hoje de aula. Então, assim, eu tenho uma facilidade de lidar com a meninada, assim, que me ajuda também. Maravilha, maravilha. E foi isso, uma experiência interessante. Às vezes às vezes fica um pouco ocioso, né? Porque o estágio ele tem que esperar aquelas mesmas aulas, assim, né? O plano para todas as turmas, muitas vezes. Aí você vê também um pouco do desinteresse de alguns alunos. Mas só que essa escola, ano passado, quando eu fiz o primeiro estágio, eu fiz estágio numa escola de periferia, sabe? Certo. Assim, era uma escola municipal, era de uma cidade aqui próxima. Não teve mesmo burocracia, porque uma amiga minha era diretora da escola, então por isso que a burocracia diminuiu. Mas só que esse ano eu quis que fosse um pouco mais difícil mesmo, para passar por todos os critérios que fossem necessários, sabe? E uma coisa é sua amiga ali que está te dando um apoio, outra coisa é você encarar a Secretaria de Educação, todos os processos. Aí eu quis encarar de frente o que realmente ia acontecer. E aí... Mas só que ano passado, a sala de aula foi mais difícil, porque eu não podia ficar sozinha na sala de aula, era o critério, que isso não poderia ter acontecido. Eu cheguei a ficar na sala de aula sozinha por 2 vezes, assim, substituindo o professor. E por ser uma escola de periferia, os alunos eram muito mais desinteressados nas aulas de artes, assim. Essa escola aqui é uma escola municipal, mas é uma escola do centro da cidade, assim, sabe? Tem um comportamento também um pouco diferente dos alunos. Não é que eles são tão interessados, mas tem um mínimo de interesse maior, assim, porque acho que ultimamente também essa meninada não está interessada em muita coisa, não, sabe? Mas eles estão um pouco mais interessados aqui, nessa área. Estão um pouco mais querendo... De alguma forma, a maioria da turma engaja um pouco mais, pega menos do celular. Na escola do ano passado, era um grupinho no fundão que pegava o celular
Ele não tá nem aí para as regras, sabe? E, e essa não. Essa, pelo menos eles não ficam pegando no celular. Já achei uma coisa boa. Isso foi o primeiro dia, né? Mas eu acho que é mais ou menos a rotina deles, assim. Vamos ver como é que serão até o final de semana. Que bom que você já iniciou, já está com uma boa perspectiva, está interagindo, como você disse. Cheguei a recear, eu acho que você também, né, que talvez não desse certo para você fazer. Acho que ainda bem que deu tudo certo. Vai continuar. Então, Deus abençoe. Obrigado pela compreensão e pela ajuda. qualquer coisa que ocorrer, qualquer fica à disposição. Gente, eu sei que você conversa bem e eu também por e-mail. Então, vamos continuar trocando se for necessário. Fique à vontade, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Tchau. Ana Carolina? Olá, boa noite. Consegue me ouvir agora? Sim, estou te ouvindo. Ah, certo. Então, eu estou realizando um estágio numa escola do estado, numa disciplina de artes. A professora é professora regente de artes, mas é uma profissional da música, mestre, doutora em música, e Olha, que bom. aí acaba que me traz uma afinidade maior. Mas o que acontece também, que aconteceu com outros colegas que relataram aí, é que ela também não está em sala de aula. Mas isso não implica, assim, a minha realização do estágio, aplicar conteúdo, conhecer os alunos, né, exercer a parte ali da regência. E a gente está sempre se comunicando, conversando sobre os conteúdos e tal. E seria isso mesmo, assim, as turmas, elas apresentam, assim, cada uma tem umas características que se diferem uma da outra, mas, de modo geral, são alunos que muitas vezes estão mais desinteressados, assim, ficam no celular, conversa muito, e aí eu tento dialogar com eles, entrar em combinados. Quando são aulas práticas, eles conseguem interagir mais. Aí eu fico diversificando a aula prática, usando também recursos de vídeos. São turmas também que gostam muito de cantar, então eu tenho aproveitado isso também. E uso também o quadro, peço para escreverem textos. Aí eu vejo, já noto que eles fazem tão rápido, olhando pelo celular, eles acham que a gente não vê, né? Mas usa lá o chat GPT, as informações do Google. E, de modo geral, tem sido tranquila. A parte cansativa é como qualquer outra pessoa que trabalha de dia e tem que ir à noite ainda fazer esse estágio. A parte mais cansativa é essa. Imagina. Tá bom, maravilha. Tranquilo, querida. Vamos lá, continue aí. Você falta muito para você, não? Não. Faltam poucos e eu estou indo na segunda-feira também. Então, tá. Estou indo 2 dias na semana. E encerra agora, né? Antes do recesso. Maravilha. Importante encerrar antes do São João. É bom que você aproveita mais o São João. Obrigada. Imagina. Dadi? Danilo? Oi, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Dadi. colegas. Vamos lá. Eu iniciei, professor, já. Praticamente já tem um mês, mas eu não consegui concluir devido a algumas coisas que estão acontecendo no município, né? Alguns lutos aí acaba interrompendo o andamento das aulas, né? Aqui em Aratuípe, ultimamente, está tendo cada tragédia danada.
E aí teve diretora infartando, aí teve suspensão de aula, secretário de Agricultura assassinado, aí a cidade está praticamente tendo vários acontecimentos. Aí atrapalhou o andamento do estágio, ou seja, não concluí, mas já iniciei, até o tempo iniciando. Eu estou com a professora, estou na Fundamental 2, com a professora que ela não é formada em arte, mas ela leciona, né, em todas as turmas, ou seja, do sexto ao nono ano. E aí tem dias que eu Ela fico. não é formada e leciona, mas leciona artes, é isso que você está falando? Isso, leciona arte, isso. Ela você tem A que fazer formação uma dela é declaração. histórica, mas eu já fiz a declaração, né? Peguei a Já declaração fez, dela né? já. Já. Maravilha. Ótimo. E aí eu conversei com ela, a gente fazer um projeto, né? Projeto na escola de música. Ela gostou, compartilhou esse projeto com os alunos, e a gente fazer um coral. E esse coral já deixar preparado, já esse coral para um momento festivo da escola. Maravilha. Mas aí a gente não deu pontapé inicial, quer dizer, a gente conversou, mas a gente não começou ainda os ensaios. Sim. Mas eu pretendo fazer esse trabalho com essa turma, com a turma do nono ano, aliás, não com todas as turmas, porque é do sexto ao nono. E a escola, como tem 500 e poucos alunos, e ela trabalha com todas as turmas, aí fica complicado de a gente fazer um projeto desse com todas as turmas. Então, eu selecionei a turma do nono ano para executar o trabalho. Que é uma escola que tem 5 turmas do sexto ano, né? Tem as 4 turmas do sétimo, e aí tem uma turma, são muitas turmas, mas eu estou gostando, já tenho um pouco de experiência com sala de aula, não na questão de arte, né, de música, porque eu sou professor de geografia, e eu já tenho um pouco de experiência, mas a experiência com a turma da turma de arte é muito boa. Tem muitos alunos que já têm habilidade com música, tem alunos que já tocam instrumento de sopro, outros tocam instrumento de percussão, outros tocam instrumento de corda. Aí facilita até para a gente fazer um trabalho melhor com eles. Eu conversei com eles referente ao conceito, né, de música, que ela trabalhou com um conteúdo chamado Música e as Pessoas. E aí eu peguei, aproveitei e falei sobre a questão do conceito de música, da importância da música na vida do ser humano, que a música também é acompanhada por muitos anos a sociedade. Falei do o primeiro instrumento de sopro, né, que é a flauta doce. Conversei bastante com a turma, né, falei também sobre a questão da divisão da música, né, de harmonia, melodia e ritmo. A gente entrou um pouco sobre o assunto, né, dos conceitos básicos, elementos de uma música. Foi muito importante. E aí teve um dia que eu não compareci, só sei que a professora disse que os alunos ficou perguntando por mim. Cadê Dadi? Cadê o professor Dadi? Cadê o professor Dadi? Levaram até uma flauta doce para poder me apresentar, né? Por tocar também com eles, mas eu nesse dia não compareci, não, porque tive outra demanda. É isso aí, professor. Maravilha. Maravilha, Tati. E fico feliz de saber que você também é meu colega de profissão, eu também sou da geografia. Bacana isso. Ótimo, obrigado. Maravilha. Vamos lá. Bruna? Danilo? Oi, Bruna. Fala. Bruna? Não estamos te ouvindo, Bruna.
Não, tá muito baixinho, tá? Tá, pelo menos dá para ouvir um pouco, mas vamos lá, pode falar, vamos ver se a gente consegue. Não, não tá dando. Não consigo te entender. Daqui a pouco eu tenho que voltar, professor. Isso, melhor. Tá bom, melhor. Danilo? Ramon, pode falar. Boa noite, professor. Estou fazendo estágio aqui no Colégio Estadual. Eu fiz a atividade com o Denis. O Denis já falou sobre a atividade. Já falou. Eu senti uma dificuldade, porque assim, eu trabalho com música, né? Com mais educação, agora educar mais. Trabalho com banda, com farra. E o ensino cá com os alunos é bem diferente, pois os alunos do Colégio Estadual, eu senti um pouco de dificuldade, porque assim, tem aluno, teve turma que respeita, né? Respeitou bem a gente, mas teve turma que a professora teve que intervir, que deu um pouco de trabalho, entendeu? E já cá onde eu trabalho, vou dar uma aula na banda farra, eu sinto assim que a galera assim, tem mais respeito, né? E é mais tranquilo. Eu senti um pouco de dificuldade, mas foi bom, foi bem. Saí com um pouquinho de dor de cabeça, mas Normal. é normal. É normal. Para quem está começando, né, tem essa tensão toda aí, essa apreensão em relação ao resultado, mas faz parte. Aos pouquinhos você vai se habituando e ficando mais tranquilo. Mas foi show, sucesso. Valeu. Maravilha. Karine? Vou chamar o Marcos André. Boa noite, professor. Eu não tô em casa, estou no caminho que eu saio do trabalho agora. Mas eu estou fazendo estágio lá no Colégio Adelvira, aqui em Feira de Santana, com a professora Tati, que é professora de artes. Eu devo concluir antes do São João. Acredito que sim. Isso é bom. Fundamental também. Estou do 6º ao 9º, assim como o colega pegou fundamental aí que ele falou. Certo. Eu já tive a experiência lá que ela me colocou para dar aula. Falei sobre graves, agudos, questão de música assim, básica, né? Sim, porque o pessoal foi para o 6º ano, fundamental. Usei também um pouco do livro didático que ela pediu. Fala a respeito de música da atualidade, contestando a cultura de massa, que é a questão de Cazuza, de ideologia. A professora faz esse link com multidisciplinar, né? Porque os meninos são da periferia, para eles não serem levados para a questão de cultura de massa, de quem comprar, sem poder, naquela questão de alienação, né? E a gente fez esse link lá, foi bacana. E a gente está pensando também fazer um trabalho agora, de Luiz Gonzaga, para o São João, né? Maravilha, Marcos. Gente, deixa eu aproveitar aqui. A Yuli, a nossa tutora, ela me informou que um pouco antes de começar a aula, ela tem dificuldade de chegar no horário por conta de trânsito, onde ela está passando lá no Rio, né? Então, estou aqui só informando a vocês que ela está com essa dificuldade por conta de trânsito e talvez chegue mais tarde ou talvez ela nem consiga chegar a tempo, tá? Mas tranquilo. A gente se acertou e já está tranquilo. Então, pode ser que ela entre daqui a pouco. Professor, só mais uma questão. Eu pedi a redução da carga horária por conta que eu faço o PIBID, sou bolsista do PIBID. Uhum. E eu também faço Educa Mais, né? Mas eu não coloquei o Educa Mais, não. Eu coloquei só o PIBID. E não me deram o retorno até agora. Já faz tempo, eu até enviei para você, me deu o retorno. Você falou ciente, mas a coordenação não me deu o retorno, não. Melhor cobrar novamente, tá? Mas eu vou... Eu tenho um canal fácil aqui com o Moisés, o professor Moisés,
Eu vou perguntar a ele a respeito desse. Não, eu já ia Tá fazer bem, isso professor. para ele Eu mandar agradeço. a lista, tá? Para ele mandar a lista das aprovações de redução para a gente ter registro disso, né? Então aí ele aproveita e já informa. Agora é importante que você, eu falo com ele para te responder, para saber se você for aprovado e te dar um retorno, tá bom? Pode deixar que eu faça Tá isso. bem. Obrigado, professor. Não tem de quê. Olha ela aí, chegou, viu? Tinha acabado de falar em você aqui. Aí, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Desculpe o atraso aí, tava vindo do Rio, tava trânsito, tava bravo. Imagina. Tá chovendo por aí? Tá, bastante. Pois é, aqui também. Mas tá bom. Beleza, vamos lá. Eu estava chamando quem aqui? Paula. Karine. Não? Paula. Só faltam mais minutos. Boa noite. Oi, Paula. Minha webcam do computador não funciona, não, já tem anos, mas. Olha, quase de nenhum aluno aqui funciona. Não, mas a minha é de verdade, ela não. Eu sempre esqueço de ver esse problema, não. Mas cheguei atrasada aqui. Eu tinha umas dúvidas, mas acabei tirando essas dúvidas no privado aqui com uns amigos. Era sobre as horas estagiadas, porque, por exemplo, eu estou estagiando numa escola aqui em Mucuri, que é extremo sul, né? Eu sou aquela aluna que não conseguiu estagiar no Espírito Santo e me mudei para o sul da Bahia aqui, que eu estou perto de casa, na verdade. E aí, eu queria saber, porque, por exemplo, eu tenho ido de segunda a quinta, segunda, quarta e quinta eu fico de 7 às 11h30. Todo esse tempo que eu fico lá conta, levando em conta que eu estou envolvida com um projeto de teatro, colocando os meninos para fazer cenário, porque eu já sou formada em artes plásticas, né? Então, aqui eu não consegui as aulas de música, eu estou estagiando em aulas de artes, então acaba que eu estou me envolvendo, acho que mais com essa parte visual, né, de artes visuais, do que com a música em si. Deixa eu ver, você está fazendo 4 horas e meia, então, por cada dia que você vai? Porque eu tenho bastante aula, mas assim, nos tempos que eu não tenho, tipo assim, tem um horário vago, aí ou eu ajudo a professora, ou eu tô sempre assim na cola dela, sabe? Aí, por exemplo, essa semana eu acabo que eu fiquei só fazendo cenário com os meninos, assim, sabe? Mas até sem eles eu tô lá, enfim. Aí eu queria saber se essas horas contam ou é só o tempo em sala? Olha só, Paula, as horas que você vai botar de estágio lá, quem tem que certificar isso é a escola. Se você está participando de um projeto no âmbito da disciplina, com a professora supervisora, não necessariamente precisa ser em sala de aula. Isso também pode valer, tá? Você só tem que observar o limite. O limite diário é de 6 horas, tá? Não pode passar de 6 horas por dia e nem de 30 por semana. Okay? Se tiver dentro desse limite, você pode contar tranquilamente, tá bom? Entendi. Mas aí é isso, a professora não é de artes, né? Ela é de geografia e ela dá aula de artes, né? Isso. Só que ela é formada em geografia. Mas ela dá algumas disciplinas. Ela dá artes, diáspora, história da Bahia e alguma outra. Acho que são 4 que ela dá. Você já providenciou aquela declaração de professor que não é formado na área de músico-arte? Já. Então, tá perfeito. Mas ela tem feito trabalhos interdisciplinares. Então, por exemplo, artes com história da Bahia, a gente vai fazer um teatro contando a história de 3 mulheres que foram importantes na luta, né, pela independência do Brasil e da Bahia. Então, essa parte eu estou desenvolvendo mais a parte artística mesmo, visual. Aí, na aula de diáspora, ela já passou uma música dos tribalistas, e aí eu tenho tentado
trabalhar a percussão corporal com eles, mas assim, acho que alguém falou aqui que é muito difícil mesmo, assim, o desinteresse, até você captar a atenção dos alunos, deles quererem fazer aquilo, é um trabalho, trabalho, assim. Mas é isso, eu estou tentando no que dá explorar tanto as artes plásticas quanto a música, assim. Ainda um pouco tímida, porque é isso, eu não consegui fazer aquele estágio 1, né? Porque por aquelas questões do convênio. Então eu cheguei já chegando no ensino médio, assim, tentando me inteirar, né? De como que é a escola, as dinâmicas, como que é a sala de aula. Então eu tenho tentado intervir no que eu posso, assim, junto com a professora. E é isso. Maravilha. Maravilha. Vamos lá. Karine, me ouve? Tem mais alguém que não falou ainda? Eu acho que a Ana Carolina está com a mão levantada, professor. Não parece aqui para mim, não, mas... Agora a Bruna levantou a mão agora e a Ana Carolina abaixou. Pode falar, Bruno. Agora consegue me ouvir melhor, professor? Continua baixinho. Sim, continua. Tá um pouco chiado e tal, mas eu acho que dá para te entender. Fala aí, vamos lá. Então, eu fiz estágio, que eu já concluí. Aproveitei meu tempo de férias. Tentei acelerar o máximo que eu pude. Uma professora muito gente boa me abraçou, assim, na sala dela, com as turmas dela. Eu fiz em Cruz das Almas, no Colégio Jorge Guerra. Uma professora de artes, professora Aurelice. Ela trabalha com as turmas de 6º, 7º e 8º ano. E foi muito bom. Tive a oportunidade de participar das aulas dela, ter interação com as aulas. Ajudei ela a fazer planejamento dos próximos assuntos, principalmente da Copa, que ela estava meio perdida com o que trabalhar com os alunos. Aí fui dando algumas ideias para ela. E aí ela começou a pôr em prática em sala, foi muito legal. Eu tive a oportunidade também de participar de uma reunião de planejamento com todos os professores e foi bastante curioso ver o tanto de digamos assim, de problemas, né, que eles sinalizam nessa reunião e que a gente que está de fora às vezes não tem noção da quantidade de demanda que eles têm no colégio com determinados alunos, situações. E a gente vê que questões se repetem de sala em sala. Foi muito interessante também tentar avaliar alguns alunos, tentar ajudar também, conversando. Uma experiência muito boa mesmo. Eu amei. Maravilha. Coisa boa, Bruno. Que bom que você também concluiu. E agora é providenciar aqueles documentos todos. Você não precisa aguardar até o final para fazer isso, tá? Quanto antes você puder fazer, tanto melhor. Tá bom? Não espera as datas, não. Já vai providenciando e entregando tudo, tá bom? Eu acho que eu já vou fazer isso essa semana, porque a cidade lá também, acho que no todo, né, entra de recesso por conta do São João. Isso pode acabar atrapalhando a gente na documentação. É verdade. Qualquer dúvida, consulte-nos, tá bom? Certo, obrigado, professor. Imagina, que agradeço. Vamos lá. Quem mais? A Karine que não falou ainda, mas... Karine? Não. Bom. Então tá, olha só. Eu vou fazer aqui uma fala bem rápida a respeito do tema que eu considero muito importante, sobre o qual, inclusive, é o texto da resenha de vocês, que é sobre a interdisciplinaridade. É um conceito que eu quero passar. Eu vou tentar passar de uma forma muito, muito simples, muito... como é que eu vou dizer? Uma forma muito simples mesmo. Não é? E toda vez que a gente tenta trabalhar um conceito de forma simples, a gente
corre um grande risco de ele não ser tão bem compreendido. Mas vamos tentar colocar para vocês pelo menos um pouco do que a gente entende aqui como interdisciplinaridade, tá bom? Olhem só, eu vou fazer isso a partir de alguns exemplos que são muito comuns, sobretudo em sala de aula. Aqui no Secult nós temos um bacharelado que se chama Bacharelado Interdisciplinar em Culturas, Linguagens e Tecnologias Aplicadas. É o BICUT, é o primeiro curso de graduação do Secult. Esse curso ele é o primeiro ciclo de uma formação em 2 ciclos. Então, ele é o primeiro ciclo é um ciclo de formação básica, de formação geral. E depois que os alunos fazem o BICUT, são 3 anos, eles vão escolher o que a gente chama de uma terminalidade, que é o que vai profissionalizar. Mas voltando ao BICUT, como ele é um bacharelado interdisciplinar e ele é a formação em 2 ciclos, ele vem de uma perspectiva pedagógica, teórica e pedagógica, de exatamente uma formação interdisciplinar. E uma das estratégias utilizada no curso para promover essa interdisciplinaridade em sala de aula em alguns componentes-chave, colocar 2, 3, às vezes até 4 professores, já teve caso até de 5 professores de formação distinta para ministrar a mesma aula. Então, você tem a presença na mesma aula de 2, 3, como eu disse, em alguns casos até chegou a 5 professores de formações distintas ministrando a mesma aula. Essa seria uma das estratégias pedagógicas do BICUT de promover a interdisciplinaridade. Então, esse é o primeiro caso, né? Segundo caso, nós temos colegas, professores, que têm, assim, o Secult é muito feito disso. Então, o professor, por exemplo, vou dar um exemplo de um colega que ele é formado em geografia, ele tem a graduação em geografia, ele tem uma segunda graduação em sociologia, ele fez mestrado em dança e depois fez o doutorado em artes visuais, eu não lembro agora, alguma coisa assim. A tese dele não tem nada a ver com as formações anteriores. Então, veja, e o doutorado em alguma coisa relacionada a artes visuais, o título dele é disso aí. Então, é uma pessoa que tem uma formação, 4 formações distintas, vamos dizer assim, de áreas distintas, né? Desde a graduação até o doutorado. E é muito comum isso no Secult, você ter professores com formações, 2, 3 formações distintas. São pouquíssimos os professores, e eu sou um desses professores, eu acho que tem 2 ou 3, eu sou um desses, que tem uma formação apenas numa área, né? Eu sou formado em geografia, toda a formação, toda a pós-graduação, só em geografia. São pouquíssimos, repito, pouquíssimos docentes do Secult que é assim. Então, esse professor, esses colegas que têm essa formação múltipla, né, de várias áreas, multidisciplinar, é o segundo caso que eu queria comentar. Muito bem. Percebam, no primeiro caso, 2, 3 professores de formação distinta ministrando o mesmo componente. O que acontece em sala de aula? O mais comum o professor X faz a sua abordagem de um tema, né? Eles dividem os temas da aula dessa forma. Então, um fala sobre um tema, aí depois o outro fala sobre outro tema. Na outra aula, às vezes, só um dá aula, o outro não vem. No segundo e terceiro dia de aula, aí ocorre o contrário. E em nenhuma aula eles discutem sobre a mesma coisa. Não há nenhuma discussão entre esses professores. Cada qual fica dentro da sua disciplina, da sua formação, onde a pessoa tem segurança para falar, né? E faz a sua aula tratando de um determinado tema. E o outro vai falar sobre um tema diferente e cada um vai dando a sua aula. Gente, nesse caso, quando você tem 2 professores, 3, 4, 5, não importa quantos, com formações distintas, dando a mesma aula, só que estão cada qual
dando essa aula sem sair da sua área disciplinar, sua área de formação, ainda que possa ser interessante ouvir 2, 3 professores falarem, vamos dizer assim, ao longo de uma aula, mas ninguém discute entre si, ninguém questiona ninguém discorda, nenhum professor discorda do outro, nenhuma professora discorda da outra, e todo mundo fica situado tranquilamente, confortavelmente dentro da sua área, ainda que possa ser interessante, isso não é exemplo de interdisciplinaridade. Ok? Não há interdisciplinaridade nesse caso. Repito, ainda que isso possa ser interessante, possa ser até, vamos dizer assim, bem dinâmico para os alunos que estão assistindo, poder ouvir 2, 3 professores ali numa única aula, mas se cada qual se situa dentro da sua área disciplinar, tá? Nós não podemos dizer que temos apenas uma aula multidisciplinar, mas não uma aula interdisciplinar. Não há interdisciplinaridade nesse caso. E também não há, no segundo caso, interdisciplinaridade numa pessoa que tenha formação multidisciplinar. Então, mesmo que eu tenha uma formação, 3, 4 formações distintas, isso não me faz interdisciplinar. Aliás, da minha perspectiva, enquanto, vamos dizer assim, enquanto docente que pensa em interdisciplinaridade, não é possível uma pessoa ser interdisciplinar. Por mais conhecimento que ela tenha, por mais que ela tenha percorrido áreas distintas, né? Por mais que ela, além da sua área, ela tenha conhecimento de outras, por sua experiência, por contato com outros colegas, etc., isso não faz dela uma pessoa interdisciplinar. Repito, na minha perspectiva, não há como uma pessoa ser interdisciplinar. Ok? Bom, nesse caso, estou falando desses 2 casos para dizer para vocês que existe muitas coisas que podem ser ditas sobre a interdisciplinaridade no sentido de tentar conceituá-la. Por ser exatamente vamos dizer assim, um caminho muito complexo, mas é um caminho necessário para dar conta da própria complexidade que a gente tem hoje na realidade que vivemos, né? Não tem nada hoje que é causado por um único fator, né? Tudo que a gente vai ver tem causas múltiplas, causas desconhecidas, que à medida que vai se investigando, vai se olhando, vai se descobrindo outras coisas, tudo tem acontecido assim. Como diz o Edgar Morin, a complexidade tem a ver pelo fato de que uma ocorrência nunca tem uma única causa e nunca tem uma única consequência. Existe uma multiplicidade de fatores, de causas e efeitos relacionados àquela ocorrência. Se a gente ouve uma explicação simples para uma ocorrência, a melhor coisa a fazer é ficar com o pé atrás com essa explicação, porque muito provavelmente ela não se confirmará ou ela será apenas parcial quando a gente realmente começa a investigar um pouco mais sobre aquela ocorrência. O que eu, enquanto estudioso, vamos dizer assim, da interdisciplinaridade, porque eu sou um dos colegas no Secult que faz isso, o que caracteriza a interdisciplinaridade em essência é, primeira coisa, a divergência. É necessário que as pessoas discutam entre si. É preciso, portanto, ter pelo menos 2 pessoas. Pessoas com formações distintas que discutam. Por que a discussão? Porque eu vou entrar, vou invadir, vou ultrapassar as barreiras disciplinares. Eu vou questionar uma outra área. Eu vou tentar, eu vou discordar com a explicação de uma outra pessoa, por exemplo, alguém que dá história dentro da área dela. Então, eu estou invadindo a sua área. Isso é muito difícil, é uma situação de muita difícil convivência, porque normalmente as pessoas não permitem que você, que não é formado em história, venha falar da minha história, venha falar da minha disciplina história. Você não é formado em história, por que você está falando de história aqui? Você não é formado em geografia, por que você está querendo dar uma de geógrafo? Em geral, o comportamento é esse.
Mas é isso que precisa acontecer. Por isso que não é possível uma pessoa ser interdisciplinar, porque ela precisa de um outro olhar. E esse outro olhar não pode ser partir dela, porque ela é um único olhar. Uma pessoa não pode dar dois olhares, ela só tem um olhar dela, integralmente. Então precisa de uma outra pessoa, ou outras pessoas, né, que significarão outros olhares. E é preciso haver o que a gente chama de intersecção. Essa interseção que é, trocando em miúdos, uma espécie de invasão entre as áreas. Então, eu sou geógrafo e vou discutir alguma coisa da antropologia lá na antropologia, eu vou me meter na antropologia. E a pessoa da antropologia precisa permitir que isso aconteça. Da mesma forma, se a pessoa da antropologia vem aqui falar para mim que território não é isso que você fala, quer dizer, está querendo discutir território com o geógrafo, ótimo, não tem problema nenhum. Território, o conceito de território não é exclusivo da geografia, é um conceito que é trabalhado em várias áreas do conhecimento. Então vamos conversar sobre a mesma coisa e vamos discordar. Gente, se não houver discordância, não há interdisciplinaridade. Se não houver olhares distintos que se interseccionem, que conflituem e que obriguem uma pessoa a entrar na área da outra, não há interdisciplinaridade. Portanto, por isso que é muito difícil. É preciso... alguns autores falam que a interdisciplinaridade não é um conceito teórico. Ele é muito mais, vamos dizer assim, a delimitação de algumas posturas que são fundamentais nesse processo que a gente chama de interdisciplinaridade. Tem uma autora que fala, a Ivani Fazenda, que diz que interdisciplinaridade, você só consegue percebê-la em exercício, quando a coisa está acontecendo. Simplesmente dizer que uma aula foi interdisciplinar, ou que um livro é interdisciplinar, ou que, enfim, uma experiência é interdisciplinar, não torna essa experiência interdisciplinar. Exemplo, uma equipe de projeto de pesquisa e o projeto é interdisciplinar. Falar, eu tenho uma equipe interdisciplinar num projeto. Não, a gente só vai saber se essa equipe realmente é interdisciplinar quando ela estiver trabalhando, quando ela estiver atuando, seja numa mesa de discussões, seja em campo, seja no laboratório, não importa onde. E quando eles estiverem executando, trabalhando, discutindo, é que a gente vai realmente ver se realmente essa equipe é interdisciplinar. Ou se cada um fica dentro da sua área, confortavelmente, sem se meter na área do outro. Né? Então, repito, gente, o conceito de interdisciplinaridade não é um conceito tão simples, mas é muito mais complicado aceitar a postura que ela demanda, ou as posturas que ela demanda. Uma postura, uma única postura, que é vamos dizer assim, que a interdisciplinar exige de qualquer profissional e que a maioria, pelo menos dos que eu conheço, não estão dispostos a isso, se chama humildade. Uma coisa que é difícil de ver é alguém, por exemplo, admitir, ter a postura do tipo assim, olha, eu não sei tudo. Mesmo da minha área, eu não sei tudo. O meu olhar sobre uma determinada realidade é parcial. Eu não sei tudo, então eu preciso conhecer mais. E mais, eu não só não sei tudo, mas aquilo que eu sei, eu posso estar errado. Esse tipo de postura, que caracteriza o que a gente chama de humildade dentro dessa discussão, é muito difícil de acontecer. E ela é necessária. Porque eu só posso admitir que alguém venha conversar, discutir comigo, discordar comigo dentro da minha área, se eu admitir, se eu aceitar que eu não tenho domínio de tudo, se eu aceitar que eu possa, inclusive, estar errado. Né? Então, se eu não tiver essa postura de humildade, eu realmente não consigo trabalhar de forma interdisciplinar. Ok? É isso que está no texto que foi disponibilizado para vocês, esse texto discutindo sobre a dificuldade de nós conseguirmos alcançar a interdisciplinaridade. Repito, ela não é uma coisa impossível, não é uma coisa inviável, pelo contrário, ela é tão é possível como necessária. Então não há um caminho para isso. Algumas pessoas já falaram assim, poxa, vou falar da minha área, a geografia. Todo mundo sabe que a geografia é uma ciência que tem uma interface com muitas áreas de conhecimento, muitas. A
na geografia, a formação da geografia é uma formação que nos exige beber em várias fontes, na sociologia, na arquitetura, na geologia, na biologia, em várias áreas do conhecimento a gente precisa beber informações, tomar informações, né? Trabalhar com informações e muitas vezes também aprender conceitos. Ora, se fosse possível uma ciência ser interdisciplinar, a geografia certamente seria uma das ciências interdisciplinares, mas a geografia não é interdisciplinar. A geografia é uma disciplina, então, como qualquer outra. Então, o olhar do geógrafo não é um olhar interdisciplinar. O olhar do geógrafo é o olhar de uma disciplina, é o olhar da geografia. Não é um olhar interdisciplinar. E assim vale para qualquer outra área do conhecimento, né? Os antropólogos gostam de dizer muito isso, que a antropologia é uma formação interdisciplinar. Não, o olhar do antropólogo é o olhar do antropólogo, é o olhar de dentro da antropologia, não é um olhar interdisciplinar. Ok? E é isso. E aí vocês aproveitem, não sei se já leram, se estão fazendo a resenha, mas aproveitem para fazer uma leitura bem crítica disso, porque obviamente a gente não, até para ter uma postura sempre interdisciplinar, o que a gente fala ali, obviamente, pode não corresponder a todas as situações. E qualquer um de vocês, ou qualquer pessoa, pode muitas vezes ter uma experiência de trabalho, uma experiência de sala de aula, que nos aponte uma dimensão da interdisciplinaridade que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não percebeu, e que, obviamente, pode enriquecer ainda mais, vamos dizer assim, o entendimento, a compreensão do que seja interdisciplinar, tá certo? Mas repetindo lá dos dois primeiros casos, no Bicult, apesar de ser um bacharelado interdisciplinar, tem esse nome, tem quase nada de interdisciplinaridade no Bicult, quase nada, muito menos em sala de aula, né? Eu, pelo menos, estou há quase 10 anos no Bicult e eu não vi situação em sala de aula que pudesse caracterizar uma interdisciplinaridade. Mas há tentativas, há trabalhos nesse sentido e, obviamente, tudo isso leva a uma evolução, um aprendizado, uma revisão. Mas, obviamente, a gente, a partir do momento que a interdisciplinaridade exige essa postura, eu já falei aqui, a humildade não é só essa, mas essa daí realmente é muito difícil, fica difícil você realmente ter um trabalho interdisciplinar. As pessoas precisam, para se sentirem seguras, confortáveis, elas precisam ter controle sobre aquilo que sabem, né? Então, a partir do momento que eu permita alguém entrar na minha área e me questionar sobre aquilo que eu sei dentro da minha área, eu estou perdendo esse controle. Eu estou perdendo esse poder, né? Esse poder de ter o dom do conhecimento a partir da minha área. Então, eu não posso permitir que outra pessoa venha, vamos dizer assim, retirar esse chão firme, que é eu estar dentro da minha área disciplinar, porque é isso que acontece. Toda vez que alguém entra na sua área, toda vez que alguém te questiona, o que ela está fazendo é balançar o chão firme que você não quer largar, né? Então, é isso, gente. Não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fácil. O que a gente vê na maioria dos casos são experiências multidisciplinares, que são as disciplinas convivendo lado a lado, convivendo bem na sala de aula, né? Convivendo em livros, convivendo em equipes de projeto de pesquisa, elas estão ali, lado a lado, como diz alguns autores, justapostas, mas elas não integram, elas não se divergem, elas não se interseccionam, né? Então, sem isso, não há conhecimento interdisciplinar. Ok? Era isso que eu queria conversar com vocês a respeito desse tema. É um tema muito caro, é um tema muito importante. Não sei se vocês sabem, nós temos um programa de mestrado, um curso de mestrado no CECUT, que é recente, está na primeira turma ainda, deve selecionar a segunda agora, e é um programa interdisciplinar. Chama Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Culturas, Linguagens e Territórios. E nós estamos exatamente tentando, né, com o grupo que nós temos de docentes e agora de discentes também, exatamente discutir bastante o conceito, quebrar algumas barreiras. É um trabalho difícil, um trabalho
cansativo até, mas é um trabalho que vai trazer mudanças muito lentamente, devagarzinho, mas a gente vai... Mas nós temos um grupo onde pelo menos a grande maioria está disposta a fazer essa interseção, a se permitir o questionamento, a se permitir que alguém entre na sua área, que alguém discorde, etc. Então isso está acontecendo aos pouquinhos. Eu acredito que em breve a gente realmente vai ter um mestrado muito forte dentro do Secult, que é o PPG-CUT, Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Culturas, Linguagens e Territórios. Prestem atenção e também convido vocês a conhecerem esse programa. Quem sabe não se interessem futuramente de se candidatarem ao nosso mestrado. Bom, gente, é isso que eu queria falar. Agora, alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta? Não? Yuli, você gostaria de falar alguma coisa? Podemos... Ai, cadê minha câmera? Sumiu aqui. A minha câmera... Ela tá funcionando. Eu assim, ainda tô processando o que o senhor explicou. Eu fiquei pensando aqui, ainda bem que eu não tenho que fazer essa resenha. Porque, para mim, essa questão interdisciplinar, ela assim, eu acho que eu entendo mais como vou usar esse termo, né? Talvez com um entendimento leigo, né? Em relação a quem se aprofunda, né? Nesse estudo, porque apesar de eu sempre, assim, eu sempre pensei nisso que o senhor falou de ser uma pessoa só, eu achava que não fazia tanto sentido, sabe? Mas em várias situações, até formais, de inscrição em determinadas propostas de atividades ou de premiação, ou enfim, eu já me deparei com isso. Como eu sou da área de música e eu também trabalho com empreendedorismo, né? Então, para vários lugares é considerado formalmente como interdisciplinar, né? Mas eu sempre fiquei refletindo nisso. Eu acho que eu mesma estou interagindo comigo mesma, mas além dessa questão, para mim o que o senhor trouxe foi assim bem novo, porque para mim o interdisciplinar era entre disciplinas, né? Entre pessoas de disciplinas, mas que não necessariamente tivesse que haver uma intervenção tão profunda assim, como pelo menos eu entendi, né? Eu já fiz vários trabalhos nesse sentido, entre outras disciplinas, que a gente interage, né? Então, estou acabando de fazer uma agora. Eu vou ter que repensar agora. Me tirou da zona de conforto, professor Sérgio. Não, Yuli, não refaça as coisas, porque existe um outro nome para isso aí. É a multidisciplinaridade. O que a gente mais vê comumente é a multidisciplinaridade, que é essa interação. Você tem essa coexistência, esse contato, né? Estar lado a lado. É muito interessante também. Veja bem, quando a gente fala que isso não é interdisciplinar, a gente está dizendo que isso não presta, que isso não serve. Não, é muito interessante. É enriquecedor também. Pode ser, inclusive, tornar a aula até mais interessante para os discentes, para uma sala de aula. Então, isso é importante, tem o seu valor, é enriquecedor também, mas só não é interdisciplinar, porque para ser interdisciplinar tem que haver interseção. E aí, interseção significa eu entrar na sua área, eu questionar você dentro da sua área. Será que é assim? E você aceitar que isso possa ser feito. E vamos conversar e vamos discutir, entendeu? Então, só assim, a gente quebrando essas barreiras, é que a gente vai ter, vamos dizer assim, um resultado disso, a síntese dessa, vamos dizer assim, 3, 4 pessoas fazendo esse tipo de discussão e se questionando a si próprio, questionando o outro.
o resultado disso é um conhecimento interdisciplinar, quando resulta dessa discordância. Se cada um fica dentro da sua área, também resulta um olhar, existe, mas cada um ficou dentro da sua área. Então você tem 4 olhares distintos, 3, 4, 5 olhares distintos, de cada um da sua área, mas não tem nenhum surgindo como síntese disso. Por isso que não houve interdisciplinaridade. Para haver briga. Mesmo que o produto seja único. Mesmo que o produto seja único. Mesmo que a gente coloque vamos dizer assim, um único fenômeno na realidade. Você tem uma equipe de professores. Por exemplo, eu fazia parte de um projeto interdisciplinar que era Cidades e Festas. A gente estudava festas. Então, a festa estava sendo olhada por antropólogo, geógrafo, comunicação, sociólogo, formado em letras, e assim vai. Tinha muita gente de várias áreas, né? E todo mundo olhando para quê? Para a festa. Todo mundo discutindo sobre festa, né? Mas nós tivemos alguns casos em que algumas pessoas entravam na área da outra, né? Então, era muito interessante porque isso permitia a pessoa, inclusive, se voltar para a própria área para entender melhor, porque ela estava realmente vendo que a coisa estava parcial, estava limitada. Poxa, o meu entendimento aqui a partir da minha área está faltando alguma coisa. Então, entende? Você se volta para dentro da sua área para revisar algo que você começa a ver que não é parcial. Quando você se dá conta disso, de que sua área é um olhar parcial, é um olhar disciplinar e, portanto, parcial da realidade, portanto, não explica tudo, não tem como explicar tudo, né? E aí, portanto, você precisa da outra área, você precisa que ela esteja junto para que você também aprenda, revise, aperfeiçoe. A síntese disso é um conhecimento interdisciplinar. Entendi. Aqui, desculpa, gente, estou roubando o professor de vocês, tá? Mas aí vou aproveitar aqui. Ninguém perguntou nada, né? Eu estava quieta. Você foi perguntar se eu queria perguntar, estou eu aqui aproveitando. Aí, assim, eu tenho uma coisa que me incomodou aqui, uma pergunta. Como é que a gente lida com isso diante da nossa legislação da base curricular, por exemplo, da BNCC? Porque a BNCC, o pessoal vai ser professor, eu sou professora, você também, mas assim, eu trabalho com educação básica, né? E ali a gente a gente se pauta, vamos dizer assim, né, na BNCC, o que a Base Nacional Comum Curricular. Mas ela traz muito tanto o termo como propostas de habilidades e competências interdisciplinares, mas nesse sentido que seria o multidisciplinar, pelo que o senhor falou agora. Então, como lidar com isso? Mas pôr como um outro nome? Ioli, talvez não seja o caso de realmente promover uma interdisciplinaridade. Porque se ela está adjetivando o processo e, no fundo, você entende que se trata apenas de uma multidisciplinaridade e ela tem o seu valor, talvez não seja o caso de avançar para lugar nenhum. Talvez não seja o caso, nesse momento, ou nesse momento dessa formação, você realmente ter profissionais que fiquem se digladiando, questionando, porque acontece muitas vezes realmente verdadeiras brigas, pode acontecer. Mas no fundo, a gente está falando de uma ética profissional que está, vamos dizer assim, ela é voltada para essa discussão. Então, a pessoa que tem a postura interdisciplinar, e nós temos vários colegas no PPG CUT que têm essa postura, convive muito bem com isso, convive muito bem com esse processo de discussão, de um estar entrando na área do outro. É muito tranquilo para vários colegas do PPG CUT. Mas na escola, nessa situação que você está falando, talvez não seja o caso de avançar para isso, né? Eu imagino que talvez em sala de aula, a formação em sala de aula, nas escolas de modo geral, não está preparada para um trabalho efetivamente interdisciplinar. Mas isso também não quer dizer, vou dizer assim, que isso seja um problema, porque eu acredito que a multidisciplinaridade já resolve. Entendeu? Seria uma discussão mais a nível acadêmico.
Eu acho que sim. Eu acho que ela vai precisar se resolver ainda no mundo acadêmico. Mas veja, é necessário também que ela aos pouquinhos vá avançando, porque o problema é que no mundo acadêmico ela também está, vamos dizer assim, eu diria que 80% dos profissionais, pesquisadores e pesquisadoras que estão na universidade tem um olhar receoso, extremamente receoso, quando não resistente à interdisciplinaridade. Eu estou falando em 80%. Então você vê que está muito distante de sair do mundo acadêmico, algo assim, para avançar para outras áreas, para inclusive interferir no processo de formação. Então, na própria academia ainda há muita resistência, muita desconfiança do que se chama de interdisciplinaridade. O problema, sabe qual é? Quando você percebe que ela exige uma postura que você não tem, que é difícil, que é da humildade profissional. Repito, o que é essa humildade? É eu admitir, eu tenho graduação em geografia, mestrado em geografia, doutorado em geografia, eu tenho quase 40 anos trabalhando com geografia, não só em sala de aula, mas também em pesquisa. Já orientei mestrado, doutorado, tudo em geografia. E aí eu preciso admitir, primeiro, que o que eu sei pode estar errado. Totalmente errado o que eu sei. O que eu sei, mesmo que esteja certo, é parcial. É parcial, não responde tudo. Não tem condições de responder tudo. Então, significa admitir, inclusive, a capacidade de não dar conta de construir uma teoria sozinho, uma explicação sozinho. Então, isso significa que eu preciso de outras pessoas de outras áreas para estar comigo, para que a gente possa, juntos, construir uma explicação muito mais rica, muito mais, vamos dizer assim, mais enriquecedora, mais esclarecedora. Né? E isso é difícil. Isso é para falar apenas de uma postura necessária à interdisciplinaridade. Tem outras. Só para falar de uma. Então é muito difícil. Então você vê que a barreira para que a gente possa, de fato, ter na universidade uma formação interdisciplinar é uma barreira muito grande. Mas é assim. Existe alguma nomenclatura de alguma área específica que estuda essa questão interdisciplinar? Interdisciplinar. A área é interdisciplinar. A área é interdisciplinar. A área interdisciplinar que faz esses estudos. Vamos dizer assim, o que é a questão da área? Veja, no CNPq, o CNPq que faz o apoio aos projetos de pesquisa, ainda está um pouco atrasada nessa questão. Você não encontra no CNPq a área interdisciplinar. Mas a CAPES, que faz a avaliação dos programas de pós-graduação e também financia os mestrados, doutorados e manda gente para fazer até fora do país e tudo mais, está muito mais, vamos dizer assim, está muito mais aberta a essa discussão. Então, existe uma área na CAPES que cresceu muito, aliás, que é a área interdisciplinar. Nós tivemos recentemente não, ano passado nós tivemos como aula magna um professor que veio, Djalma Turley, que é da UFBA, e ele veio fazer a aula magna para a gente. E ele é um dos membros da comissão interdisciplinar da CAPES, que faz a avaliação dos programas e tudo mais. E ele falou assim, quando alguém me pergunta de que área que você é, quer saber a formação dele, né? Eu normalmente falo assim, de que área que você é? Quer dizer, se ele fosse formado em História, ele fala, não, eu sou formado em História. Eu sou formado em Geografia. Você sabe qual que é a resposta que ele deu diante dessa pergunta? Eu falei, eu sou interdisciplinar. A minha área é interdisciplinar. Ele falou desse jeito. Ele quis dizer com isso, e obviamente ele explicou durante a aula magna, que nós precisamos realmente assumir a interdisciplinaridade como uma área de conhecimento de fato. Ou seja, isso significa que eu não tenho que ficar dentro da minha área, eu preciso não só interagir, mas estabelecer interseção com outras áreas de conhecimento. Interseção significa você se meter na outra área e também a outra área se meter na sua. Né?
É um processo muito louco quando isso acontece. As primeiras vezes elas podem assustar, e aí muita gente se incomoda, se retira da sala. Eu vi muita gente se retirar da sala. Numa discussão, eu fiz muito trabalho de estudo de impacto ambiental no início da carreira, né, como geógrafo. Eu tive casos assim, em mesas de discussão, da pessoa meter o dedo na minha cara e falar: quem é você para falar aqui da engenharia civil? Isso é um engenheiro, tá? Quem é você vir falar isso aqui? Você estudou engenharia civil onde? Ah, eu sou geografia. Você é geógrafo, você não é engenheiro civil. Por que você está falando disso aqui? Quem é você para falar disso? Quem é você para dar essa opinião, se meter nisso daí, se você não estudou isso? Entende? Esse tipo de postura, obviamente, não tem como ser. Não tem, ela bloqueia, ela impede, ela resiste, ela refuta a interdisciplinaridade. Não é fácil. Aí, Mas pessoal, é algo necessário. Como diz o Morin, Edgar Morin, que faleceu recentemente, inclusive. Cento e tantos anos. Não tem outro. 104. 104, né? Ele fala, não é uma questão de vamos fazer. Não há outro caminho. Para entender a complexidade da realidade atual, não há outro caminho. A interdisciplinaridade é caminho para se entender a complexidade do mundo atual. Ó, viu, professor? Agora já tem um bocado de gente aí pensando em fazer o TCC em área interdisciplinar, ou não, né? Ou não vai fazer. Estou lascado, vamos ficar... Aí vão falar com o Moisés, Sérgio, tem umas bancas para você aqui que mandou você falar. Não, esse é um risco, hein? Eu já vou, assim, eu vou ter que fazer alguma... Antes de dormir, eu vou ter que refletir, porque eu estava achando que eu estava fazendo algo interdisciplinar e estou fazendo multidisciplinar. Eu estava sendo enganada por... Não, mas repito, você pode não estar fazendo algo interdisciplinar, mas está fazendo algo importante, interessante, enriquecedor. Isso com certeza. Mas aí eu fiquei frustrada. Que não é interdisciplinar. Fiquei frustrada. Obrigada, tá? Tá bom. Imagina, querida. Eu acho que ninguém mais vai falar, não, né? Eu acho que já cansado de nos ouvir. Tá bom. Vamos, então, povo. Coragem. Coragem. Eu não vou fazer resenha, eu tô aqui, ó, falando. Não, mas se alguém quiser mandar algum tipo de pergunta, fique à vontade. Aliás, o texto que está lá é um texto que foi escrito por mim, pela Valesca. Você conhece a professora Valesca, não? Yuli? Não trabalhei com ela, não. Ah, tá. Mas ela é ela é do colegiado. É a sua esposa? Desse curso. É a minha esposa. Ela é do colegiado desse curso. Né? Inclusive, ela estava falando comigo a respeito da última reunião, e, enfim, da coisa dali. Quem que levantou a mão? Foi a Renata, né? Pode falar, Renata. Eu queria, desculpa, fazer uma pergunta que foge um pouco do assunto aí, só antes de finalizar a aula. Não tem problema, fica à vontade. O termo de compromisso, eu sei que, enfim, o termo de compromisso eu vi que foi apagado lá dos arquivos do Google Drive. Ele pode ser disponibilizado novamente? Foi apagado? Eu cliquei lá naquela lista de documentos, né? Aí na hora que eu cliquei no termo de compromisso, tá lá, esse documento foi deletado. Tá, eu vou dar uma olhada lá, Renata, pode ficar sossegado, pode realmente ter acontecido algum problema, mas eu vou olhar lá e coloco no lugar, tá bom? Não era para ter saído, não, mas eu vou fazer isso, tá bom? Pode deixar que eu faço isso. Então é isso aí, gente. Vamos ficar por aqui, então. Qualquer probleminha que vocês tiverem aí com esse processo de finalização do estágio, vocês sabem que aí tanto a Yuri quanto eu estamos à disposição, tá bom? E fiquem à vontade, não façam nada com dúvida. É importante, eu vou reiterar algo que eu falei lá no início, que os documentos que vocês enviarem sejam muito criteriosos, muito rigorosos em avaliar a qualidade desse documento. Eu não vou devolver qualquer documento que venha com muita distorção ou
ou dificuldade de ser lido, que fique muito torto na página, coisa desse tipo. Não, eu gosto de disponibilizar os documentos, tudo da melhor forma possível, bem apresentado, com qualidade. Assim a gente não tem problema, tá? E se eu não tenho problema com o meu de estágio, vocês não vão ter problema com isso, tá bom? Então é importante que vocês façam... Oi. O senhor vai disponibilizar, como de algumas outras vezes, o link da pasta para eles poderem visualizar ou não? A pasta do Drive. Oi? Se eu já tivesse feito isso, eu vou disponibilizar sim. Porque, na verdade, eu nem coloco mais, como se diz, restrito. Né? Antigamente fazia aí fica disponível. Então, eu vou colocar o link, todo mundo vai poder entrar lá. Mas lembrando que cada um só vai poder olhar, só consultar. Sim. No máximo, né, baixar o documento e tal, mas não pode tirar o documento ou colocar outro no lugar, nada disso. Se observarem qualquer incorreção, qualquer inconsistência, alguma coisa na sua pasta, é só me avisar, né, que a gente corrige isso rapidamente, tá? Mas só eu e eu temos acesso para edição, ou seja, então a gente pode subir um documento, trocar um documento, coisa desse tipo, mas vocês só vão poder consultar, vocês são só leitores, tá bom? Que aí me facilita também, né? Porque aí eu posso ir vendo com eles, olha, tá faltando tal coisa, igual a gente fez de outras vezes. Tá, eu vou mandar para você o link, então aí você compartilha, tá bom? Obrigada. Imagina. E vou colocar no AVA também, vai que de repente alguém procura por lá. Pode falar, quem que levantou a mão? Tá, Bruna. Aqui é da Bruna ainda. Mas será que ela só não baixou? Bruna? É para tirar uma dúvida mesmo. Então pode falar. A respeito da declaração do professor. Certo. No caso, a professora que fez o estágio comigo, ela é formada em pedagogia e tem pós-graduação em história africana e indígena. Ela não tem formação nem na área de música, nem de artes. Porém, ela já é professora de artes há muitos anos. É só ela preencher a declaração. No caso, necessita, né? Sim, precisa. A declaração é exatamente para professores não formados na área de artes e música, mas que estejam lecionando já tem um tempo a disciplina de arte ou de música. Então, é exatamente isso que vai declarar. Olha, não sou formado e tal, mas tenho experiência de tanto tempo lecionando. E assim, acabou. Já serve. Tá bom? Não tem de quê. Imagina. Quem mais? Ok. Então, tá. Beleza, eu vou olhar, então, o arquivo do termo de compromisso, a partir da Renata, e vou também disponibilizar o link de acesso às pastas no Drive. Tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom estar aqui conversando com vocês. Estarei à disposição por e-mail. Fiquem à vontade, mandem quantos e-mails quiserem para a gente poder acertar isso, tá? Então, cuidem da documentação final, a qualidade dela, sobretudo. Qualquer dúvida, entre em contato. Yuli, obrigado pela presença. Sei que você correu para estar aqui e chegou e foi ótimo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, querida. Obrigada, senhor. Obrigado pela aula. Obrigado, pessoal, por ter emprestado para o professor. Aproveitar que professor titular, né? Toda hora que tem esse luxo de se ter contato, não. Eu adoro trabalhar com o senhor. Espero poder continuar trabalhando. Tá certo. Eu que agradeço. Eu também espero também. Tá bom? E você não vai fazer resenha, mas você pode dar uma lida no texto lá. Você vai gostar. Vou ler. Fiquei interessada. Vou buscar sobre. Tá bom. Tá joia, querido. Gente, boa noite. Muito obrigado. Até a próxima, tá bom? Tchau. Tchau, gente.